a aula. Beleza? Pode orar, Bride, por favor? Posso sim. Todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Amém. Show. Maravilha, então. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia que Tu nos concede. Agradeço a Ti, Senhor, por essa juventude, Pai, por essa EBD, por nós estarmos aqui, Pai, domingo a domingo, Senhor. Acredito que é um momento, Pai, de nós partilharmos, é um momento, Senhor, de nós termos contato uns com os outros, Senhor. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade de estar participando da EBD, né? Eu gostaria de estar pedindo nesse momento que Tu pudesse estar inspirando e falando ao teu servo Everaldo, Senhor, para que ele possa estar transmitindo aquilo que Tu quer nos ensinar, Senhor. Que esse possa ser um momento, Senhor, de Tu abrir nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e aprendermos mais, crescermos, Pai, no conhecimento do Teu querer para a nossa vida, no conhecimento, Senhor, da Tua palavra, Pai. Que esse seja um momento, né, que possamos sentir a Tua presença no nosso meio, Pai. Eu lhe peço humildemente, agradecendo por cada uma das vidas que estão aqui, por todas as vidas, Pai, da juventude, da Tua igreja, Senhor, que Tu não permita, Pai, que eles desanimem, Senhor, mas que Tu fales aos corações, Senhor, que Tu esteja mantendo a chama sempre viva em nossos corações, Pai, de queremos a Tua presença e a comunhão uns com os outros, Pai. Eu lhe peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Obrigado, Blade. Valeu. Então, pessoal, desde já agradeço vocês aí, a presença, né, na IBD. Como eu falei, uma lição muito interessante que tem como título o segundo mandamento e fala sobre o Deus zeloso e libertador. O texto base ele tem como inicial Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6. Então, eu vou ler para vocês. Êxodo 20, do 4 ao 6, né, que tem como título os 10 mandamentos. Versículo 4 diz: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem debaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. 5. Não te escurvarás a elas e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Então, a gente tem aqui, né, nesses versículos, o segundo mandamento, que é não fará sobre si imagens e esculturas, né? Não adorará outros deuses. E a gente vê que isso era uma cultura antiga, judaica, que existia essa prática da adoração. A gente vê que a questão da idolatria, né, ela surgiu há muito tempo atrás, e você vê que a gente vê desde o reinado de Salomão, onde ele tinha, como eu falei na aula passada, muitas mulheres e que o levaram a adorar outros deuses, né? Assim como outros profetas também, outros reis, quero dizer, que adoravam, né? Que tinham essa prática de idolatria, de adoração a outros deuses. Então, o Senhor ele deixa muito bem claro o segundo mandamento em relação ao que nós deveríamos adorar, a quem nós deveríamos nos prostrar e adorar. E aí a gente vai ver ao longo da lição que isso tem uma consequência, né? E antigamente a gente tinha uma adoração que era essa adoração através de imagens e esculturas, e isso, ao longo dos anos, ela foi se transformando nesse tipo de adoração. Então, muitos, né, a gente vive nessa modernidade, conforme a gente foi falando desde da aula passada, a gente vive essa modernidade onde as pessoas adoram não só a questão de imagem, né, como o paganismo, mas adoram outras coisas, outras imagens, outras esculturas, outros tipos de imagens, né? E aí a gente, ao longo da lição, vamos tratar isso e de uma forma de como identificar isso também, né? Quando a gente, de fato, está adorando e quando, de fato, a gente está agindo conforme aquilo que a palavra de Deus determina. Então, aqui no início, né, na nossa introdução,
diz assim como nos mandamentos, Deus revela a nós de forma progressiva, para que possamos compreender e nos relacionar com Ele. Então, a gente entende que o Evangelho é isso, né? A gente tem uma relação com Deus, né? E aí a gente vê que essa relação ela foi até exemplificada como um matrimônio, onde a gente tem uma cumplicidade, uma fidelidade e um compromisso. E aí esses mandamentos eles existem para criar essa relação de nós para com Deus, para que a gente possa de fato se relacionar com Ele. E aí diz aqui como aplicação de vida, né? Estudando a história do povo hebreu, encontramos uma progressão em seu relacionamento com Deus. Você tem observado um crescimento em seu relacionamento com Deus? Pode destacar um? Então, assim, ele deixou como pergunta aqui, vocês não precisam, não precisam responder, mas algo interessante para a gente refletir acerca da nossa vida com Deus. Né? Então, a gente sempre costuma dizer que a nossa vida ela é dividida em etapas. Isso na nossa vida profissional também, eu sei que muitos de vocês vão iniciando. Hoje mesmo estava conversando com um jovem, lá, até o Gustavo Vieira, e aí estava lá de manhã na igreja, ele conversando que ele está trabalhando, hoje ele é jovem aprendiz, e ele já tem perspectiva de melhoria, de crescimento. E aí a gente falando, né, acerca disso, da questão de a gente profissionalmente ter que evoluir, ter que crescer, ter que aprender, mas a gente esquece da nossa vida também espiritual, do nosso crescimento, do nosso relacionamento. É igual um namoro, né? Namoro, você começa a namorar, não tem muita intimidade, à medida que os anos vão passando, você vai tendo mais intimidade, mas isso é algo que a gente vai construindo. Assim é um relacionamento com Deus. É algo que a gente tem que, de fato, construir e algo que a gente tem que fazer dia a dia. Não é só aos domingos, não é só quarta-feiras, não é algo esporadicamente, e sim constantemente. Esse relacionamento é necessário, fundamental, que ele seja diário e profundo. Por quê? Porque através dele, porque o nosso entendimento é esse, né? Porque a gente entende que, não, a gente precisa primeiro crescer, se profissionalizar e tal, para depois a gente, às vezes, fazer, cuidar de outra. Não, muito pelo contrário. Primeiro a gente tem que buscar o Senhor, né? Buscar em primeiro o reino de Deus, assim como a palavra diz, e a sua justiça. E aí a gente entende que o quê? O processo, ele vem a partir de quê? Primeiro, buscando ao Senhor. Então, esse relacionamento, ele precisa, como eu falei, tem que ser diário e constante e profundo. Porque a partir disso que a gente vai conseguir lograr êxito, conseguir êxito nas outras coisas relacionadas à nossa vida pessoal. Então, o principal de tudo tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Isso tem que ser algo que a gente precisa ter. E aí, quando ele fala assim, você pode destacar um, e o destacar, ele vem da seguinte questão: o que eu tenho feito para aprofundar e para melhorar esse relacionamento com Deus? Né? O que eu tenho feito para constantemente isso seja algo que continue sendo construído? Então, que tipo de ações, o que eu estou fazendo para que esse relacionamento, de fato, com o Senhor, de nós com o Senhor, aconteça? Então, fica aí essas duas perguntas para a gente refletir. Como a gente tem observado nosso crescimento, o crescimento nosso nosso relacionamento com Deus, como isso tem crescido, e como que a gente destaca isso? O que eu tenho feito? O que eu tenho usado para que isso, de fato, esteja acontecendo? Então, algo muito importante, porque é o exercício da nossa fé. Então, é algo que a gente precisa refletir e colocar em prática. Aí ele fala, no primeiro tópico, a extensão da profundidade. Aí, antes, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma coisa a perguntar até aqui, ou está tranquilo, posso seguir? Deixar as polêmicas mais para frente. E aí? Posso seguir? Meu brother, não, só um comentário, né, a respeito de que várias passagens da Bíblia comparam o relacionamento de Deus realmente com o marido e mulher, né?
relacionamento de Deus com o seu povo e tal. E eu acho que é justamente isso. Acho que quando Deus ele estabelece esse segundo mandamento, né, é como se fosse, ele estabelece ali uma fidelidade, né, do seu povo em relação a ele, né? Eu imagino que Deus, você imagina, né, se você, né, nós aqui temos nossa namoradas, esposas, esposos, enfim, né, nosso cônjuge, e esse cônjuge ele dá mais atenção ou se relaciona com outras pessoas, entendeu? Assim, amorosamente falando. Então, seria horrível para você. Você ama uma pessoa e ela se relaciona amorosamente com outras pessoas, né? Então, acho que Deus estabelece isso justamente pelo amor que ele tem para o seu povo. Ele exige essa fidelidade, essa exclusividade a ele, né? Então, eu acho que é nesse princípio aí que Deus estabelece isso, né? No princípio da fidelidade mesmo. Perfeito, Blade. E o interessante que você falou sobre essa questão do matrimônio em relação ao relacionamento, né? E a gente se pergunta às vezes, mas por que esse tipo de ilustração, né? A relação entre homem e mulher. E interessante, assim, vocês vão casar aí, vão, né, mais à frente, e isso não tem assim, namorado dá para assim, não é diferente. Casado, quando você casar, Blade agora que é o primeiro da fila aí, vai ver isso, essa questão da cumplicidade, né, da fidelidade. E isso a gente entende por que essa ilustração ela foi colocada, justamente isso que o Blade colocou. O compromisso que você tem de fidelidade e cumplicidade, porque isso é fundamental. Porque quando você tem uma relação de cumplicidade, de parceria, né, e fidelidade, você se dedica ao outro, você está exclusivo ao outro. Então, na verdade, quando a gente trata o que a lição quer colocar no segundo mandamento, em relação à adoração, é porque, na verdade, a gente não deveria perder tempo com outras coisas. A gente não deveria estar... como se o senhor falasse assim, você está perdendo tempo com coisas que não vai ter futuro, que você não vai conseguir obter êxito nem nada. É como se a gente estivesse ali, de fato, desperdiçando uma oportunidade grande que nós teríamos de adorar ao Senhor. Então, o segundo mandamento ele vem nessa relação mesmo, como o Blade colocou, dessa cumplicidade, dessa fidelidade e desse compromisso. E essa relação aí a gente vai ver como casado, vocês estão namorando e vão casar, ela precisa ser alimentada. Você vê que muitos casamentos, às vezes, eles acabam ou são destruídos por conta da falta disso, de você ir lá e como regar um jardim. Exatamente, você pegar lá e regar o jardim. É uma manutenção. E a nossa vida cristã é assim. Ela precisa ser regada, né? Hoje a gente chegou, cadê os jovens, né? A EBD sempre cheia e tal. É muito disso, dessa questão de a gente vai deixando passar, vai criando outros costumes. E às vezes o compromisso e a vontade, porque é igual eu antigamente, né? Eu gosto muito de falar da questão minha de vida em relação à minha saúde. Então, falando relacionado à questão da EBD, nós, seres humanos, nós fazemos aquilo que nos dá mais prazer. Isso é a grande verdade. Eu tinha um grande problema de praticar atividade física, porque eu sempre dizia que eu não tinha tempo. E aí acontece isso na nossa vida cristã, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir na EBD, eu não tenho tempo de ir nos cursos, eu não tenho tempo de participar das ações. A gente diz que nunca tem tempo, mas na verdade a gente tem tempo. É que a gente dá prioridade às coisas que nos dão mais prazer. E aí o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus nos ensina? Que na verdade a gente primeiro precisa buscar as coisas de Deus. Porque a gente sabe que quando a gente busca aquilo que é do Senhor, parece até uma coisa assim repetitiva, né? Mas a gente entende que as coisas, a nossa vida, as adversidades, elas vêm, mas a gente consegue passar. Essa é a grande diferença que o mundo não tem. Os problemas acontecem, assim como acontece para todos que estão no mundo, mas a diferença é que tipo de solução, que tipo de refrigério, que tipo de escape eu tenho. Essa é a diferença, o entendimento disso. Então, por exemplo, hoje eu tinha um compromisso já marcado,
estava pronto para sair, para resolver, porque eu fiz uma escala lá com o Gabriel Lírio de manhã, eu ia vir domingo agora e ele domingo que vem lá na transmissão. Quando eu estava pronto para sair, o Gabriel vai e me manda uma mensagem dizendo que estava passando mal. O que eu ia fazer? Pô, fiquei chateado. Não, cheguei com o Letícia e falei assim, é o livramento. Com certeza eu creio como um livramento. A questão não é espiritualizar as coisas, mas a gente entende que tudo na nossa vida é regida pela mão do Senhor. Então, se não aconteceu, se não aprova o Senhor de eu não ter ido a este lugar onde eu estava programado de ir, mandei mensagem para o cliente lá, amém. Porque o Senhor eu entendo como um livramento do Senhor. O Senhor que gostaria que eu estivesse lá na igreja lá transmitindo. Na BD eu estaria de qualquer forma. Então, a gente entender que a nossa vida, de fato, é regida pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Então, essa é a diferença agora. A gente precisa construir isso. A gente precisa alimentar isso. Porque senão fica só de um lado, né? Então, a gente precisa ter essa via de mão dupla. Amém? E aí, o tópico 1, ele diz a extensão e profundidade. Quando nos dispomos a ler o segundo mandamento, por vezes nos inclinamos a questionar o que ele tem a ver conosco. Porquanto, podemos dizer, não construímos estátuas de outros deuses, não cultivamos a nenhum falso profeta que promete a santidade em troca de dinheiro. E assim, seguimos pensando que o mandamento quanto à idolatria não nos diz respeito. Então, a gente acha o seguinte, ó, não adorei outros deuses, não tem imagem nenhuma na minha casa, não estou seguindo nenhum profeta aí que está largando o profetário, eu não estou seguindo o cara, então eu estou bem, eu estou quite, né? Só que a verdade, a gente vê que o mandamento ele é muito mais abrangente do que somente eu, de fato, adorar outros deuses ou imagens ou esculturas. A abrangência dele é muito maior do que isso. E aí a gente vê, né, no Evangelho, no livro de Êxodo, no capítulo, nos versículos 4 a 6, percebemos que a advertência não se prostrar diante de ídolos implica a afirmação que somos capazes de ter um relacionamento direto e pessoal com Deus, no fundo da nossa consciência. Então, quer dizer o seguinte, que às vezes o fato de eu não adorar, né, de eu não me prostrar a imagens e esculturas e não adorar outros deuses, isso não quer dizer que eu esteja seguindo aquilo que o segundo mandamento está dizendo. Que às vezes o fato de eu negligenciar a existência de Deus e não servi-lo, né, e não adorá-lo da maneira correta, de fato, eu também estou infringindo o segundo mandamento de Deus. Eu não sei se ficou claro, mas vocês conseguem entender isso? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? De a gente não se prender ao pé da letra e entender que a abrangência é muito maior do que isso? Às vezes a nossa negligência e o nosso tira-gostozinho, quando eu falo assim, né, em vez de dar o melhor para Deus, a gente dá o tira-gosto, também é uma forma da gente estar infringindo o segundo mandamento da lei do Senhor. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo Fala. uma época atrás, quando eu tava treinando todo dia, sabe? Indo pro jiu-jitsu todo dia direitinho, pro campeonato, tudo bonitinho. Eu ia pra igreja, mas eu ia pro jiu-jitsu. Só que o único lugar onde que eu me sentia bem era no jiu-jitsu. Então, começou a acontecer certos episódios comigo no treino, que tipo assim, eu me lesionava, ficava 6 meses parado. Aí voltava, ficava 1 ano parado, sabe? Só que, tipo assim, meu foco era, tipo assim, só jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Eu ia pra igreja só, tipo assim, só pra sentar no banco, sabe? Então, minha mãe chegou e falou assim, Guilherme, você tem que prestar atenção, o que você tá fazendo, sabe? Aí eu comecei a mudar certas coisas, dar prioridade, sabe? Ao que deveria ser mesmo prioridade na minha vida. E começou a mudar, as coisas começaram a acontecer. Amém, amém. Legal, Gui, isso você falou pra gente. E às vezes a gente confunde a situação que a gente está com a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. O Gui falou muito legal, muito certo, e isso que ele está relatando é interessante que ele falou a respeito do jiu-jitsu, e a gente vê na igreja muitas situações semelhantes. Às vezes, o vínculo que te une à igreja, né, que eu falo o templo lá, o do Gui, na época, era o jiu-jitsu, mas muito isso é em relação à amizade. Eu só vou por causa do meu amigo, só vou por causa do meu irmão.
Eu só vou por causa de uma função que eu exerço. Então, é interessante, né? O Gui, ele viu essa transformação e, graças a Deus, a mãe dele, também muito atenta, o alertou sobre isso, porque, na verdade, a gente entende que muitos de nós, às vezes, poderíamos passar anos vivendo isso, né? O que a gente sempre fala acerca da religiosidade, da gente estar ali cumprindo um ritual, cumprindo alguma coisa, mas de modo automático, né? A gente aperta o modo avião, modo automático, piloto automático, e as coisas não têm sentido, né? As coisas às vezes não conseguem ter sentido. E aí o que acontece? Quando a gente se vê numa situação dessa, onde a gente acha que o fato de eu não estar adorando, de eu não estar me prostrando, eu estou limpo em relação ao segundo mandamento, muito pelo contrário. Porque a armadilha, né? E aí é uma coisa interessante para vocês se ligarem, eu entender o seguinte, vou dar um exemplo. Eu tenho um sonho de ser um piloto de avião, dá um exemplo, né? Eu não tenho, mas digamos que eu tivesse um sonho de ser um piloto de avião. Mas hoje eu sou office boy numa empresa lá, sei lá, num escritório de advocacia. E aí, às vezes, a nossa ansiedade faz com que a gente pense o seguinte, poxa, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho ido à igreja, eu tenho feito tudo, mas eu não consigo visualizar a luz de como eu vou ser um piloto de avião. Hoje eu sou um office boy. E aí, qual é a grande sacada da situação? Estar com Deus, servir a Deus, buscar primeiro a Deus, não é relacionado à minha situação atual, longe da situação que eu quero. Mas o mais importante é você se sentir encorajado, incomodado e capaz. Porque muitos hoje estão numa situação, por exemplo, o cara é um office boy, mas ele não consegue nem enxergar como ele pode ser um aviador. Entendeu a diferença? E aí você, quando serve a Cristo, quando você segue a Cristo, você busca o reino de fato de Deus, você começa a entender e a sua vida ela começa a fazer sentido. Porque o sofrimento, às vezes as lutas, isso não passa, nem sempre. A gente passa por isso. Ela passa, mas não quer dizer que a gente está isento disso. Assim, o pastor Renato ele fala muito sobre isso. A gente não está isento disso, a gente não está imune a essas coisas. Mas, de fato, eu consigo enxergar o propósito do Senhor nisso. Então, eu falei lá com o Gustavo hoje, assim, caramba, eu era boy lá, que eu era menor aprendiz, ralava pra caramba. Ele falou que trabalha muito, ele trabalha no Frutália. Eu falei, pô, trabalho pra caramba. Aí eu contei a minha história. Eu falei, rapaz, ralava muito. Mas aí, interessante, que até aquela ralação daquela empresa lá na Avenida Maracanã, aquela empresa que eu trabalhava de marcas e patentes, até a ralação de ficar carregando aquelas pastas foram importantes para mim. Porque, na verdade, eu entendi o que eu queria para minha vida. O que eu não queria e o que eu queria. Então, eu falo muito assim, eu converso muito essa situação com Letícia e é um dos lemas, né? Além do quem dorme sonha, quem trabalha realiza, é que o sapo, ele pula para sobreviver. Então, a necessidade que faz o sapo pular. Então, se eu viver a minha vida acomodada, sem Cristo, sem buscar o Senhor, sem fidelidade, né? Sendo como diz a palavra, medíocre na adoração e na busca do Senhor, e achar que a nossa vida está tudo normal, que está tudo bom, me contentando com isso, sabendo que Deus ele pode muito, infinitamente mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Se eu me contentar com isso, só com essas migalhas, ok, paciência, só lamento, né? Que lute, né? Como falam aí, que lute. Mas a gente sabe que quando a gente busca o Senhor, a gente pode infinitamente mais. Agora, não para a questão de busca de bens materiais, não, mas é na adoração ao Senhor. Porque aí, às vezes, a adoração não é ao Senhor, mas eu adoro aquele cara que é CEO da empresa tal. Ah, mas eu adoro aquele cara que é presidente da empresa tal. Ah, mas eu adoro aquele irmão que tem um carro tal. Mas eu adoro aquele videogame tal. Tá entendendo? A gente começa a querer adorar, não no sentido de desejar, mas entender que a nossa felicidade, aquilo que a gente vai buscar, está ali. Essa é a armadilha. Porque hoje o mundo tem feito isso. Você só é feliz se você tiver a bolsa tal.
Você só é bem-sucedido se você trabalhar no emprego tal. Você só pode ir em determinado lugar se você andar com fulano de tal. Está criando situações subjetivas que tem feito que muitas pessoas tenham tido e tenham andado em depressão porque têm desejado isso. E a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não fala que para a gente ser ao céu, a gente precisa ter X reais na conta bancária. Então, a gente precisa também entender o que é felicidade, o que me faz ser feliz e o que hoje quem eu tenho que adorar, o que é importante na minha adoração, o que é importante na minha busca ao Senhor. Então, encontrar, assim como o Gui falou, a essência, o que me faz levar. Porque quando eu vou para um caminho errado, não tem jeito, irmão, não tem como sustentar. Vai cair por terra, não tem base. É como areia, né? Assim como a palavra de Deus diz em Mateus, né? Areia, vem a chuva, os ventos e leva. Tem que ter base. Então a nossa adoração, a nossa busca tem que ser ao Senhor. Porque senão a gente vai se iludir e as lutas vão vir e a gente vai sucumbir. Essa é a diferença. Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Eu acho, Everaldo, sim, tudo que você falou resume numa coisa só, né? É buscar primeiro Deus. A gente tem que entender que as outras coisas vão ser acrescentadas, entendeu? Só que muitas pessoas não têm essa consciência de fato, entendeu? Elas querem buscar conquistar o que tem aqui, que é o físico, é o material. E esquece, na verdade, que Deus é que domina, que decide tudo, né? Eu acho que é um pouco disso. Verdade, Pri, muito bom. E eu concordo, essas coisas são boas, Pri. Ó, eu adoro andar num carrinho bom. Poxa, eu não gosto de andar de BRT. Pô, eu gosto de chegar no lugar, você chegar, pô, limpinho, né? Todo suado. É legal, é bom você, pô, ter sua família, você viver num conforto, você comer coisas boas. Isso não estou dizendo que isso é ruim. Mas o problema nosso é que o mundo tem colocado isso como a busca da felicidade, como o emprego dos sonhos. Você tem que ser assim para conseguir assim. Você tem que. E isso até. Isso eu posso falar para você, Pri, para todos aí, tranquilo, porque eu vivi isso, essa questão da obesidade. E sempre na minha cabeça, a minha relação e Deus é prova disso, da obesidade não é a questão estética, é a saúde. Eu estava morrendo, o médico falou, pô, você vai morrer, não vai ver teu filho crescer nem casar. Porque eu estava indo para um caminho todo errado. E não pela questão estética, mas pela questão de saúde. Porque eu estava acabando com o meu corpo. E o corpo é o templo do Espírito Santo. Eu estava acabando com aquilo que eu tinha, que ele tinha me dado, não estava zelando. Então, a armadilha é essa, a gente não se entregar e não se deixar levar por esse caminho. Há um caminho onde isso não sustenta. Eu falo que eu conheço muita gente com dinheiro, mas não trocaria nada que eles têm pela vida que eu tenho. Porque servir a Cristo, adorar o Senhor, não tem preço. É difícil? É. As lutas vêm? Vêm. Mas a recompensa é muito maior. A grande verdade é essa. E quando a gente consegue entender isso, gente, olha, segura. É um negócio que você vira uma potência na mão do Senhor. Porque, na verdade, quando o Senhor fala no mandamento, né, adorar somente ao Deus, é o quê? É aquele Deus que vai cuidar de você. É o Deus que cura, é o Deus que apacenta, é o Deus que zeloso, é o Deus que te ama. Essa é a diferença. Não é um Deus que obriga você, para você ter alguma coisa, você tem que dar algo em sacrifício ou em outra coisa. Não. É um Deus zeloso. Mas nós temos compromissos. Essa é a verdade. E o nosso compromisso é adorar a Deus. Falar do nome dele, buscar a ele. Então, que a gente não caia nessa armadilha que o mundo tem colocado, de achar que nós temos que ter um perfil ideal para a busca da felicidade. Nós já somos felizes, nós já somos os bem-aventurados, porque nós servimos um Deus vivo. Essa é a grande diferença. Então, que a gente não caia nessa lorota que o mundo tem colocado, onde a gente tem adorado, né? tem nos levado a essas heresias, em adoração, a um monte de situações, né? A um monte de coisas que tiram o foco daquele que verdadeiramente pode cuidar, que é Deus. E o Gui viu isso. Porque se ele segue lá adorando o mestre, lá do jiu-jitsu, hoje eu não sei como estaria ele. Porque pode passar, vocês são jovens, passa por muita dificuldade, muita incerteza, muitas dúvidas.
Mas se colocar na mão do Senhor, se for com fé, meu irmão, com fé, o negócio é sério. Se colocar como propósito na mão do Senhor, duvido dar errado. A não ser que o Senhor não queira. Mas se colocar aos pés do Senhor, ele é fiel. Amém? Posso dar continuidade na história aí? Só se for agora, meu velho. Você manda. Aí aconteceu essa história aí comigo, né? Pô, tava na faixa amarela, eu tinha o quê? 12, 13, 14 anos, 15. Aí isso prolongou até 2018. Que, tipo, eu queria fazer tudo na minha mão, tipo assim, tudo na minha força, tudo naquilo na minha vontade. Então Deus chegou, deu aquela apertada no calo, né? Chegou e falou que assim, né? Bem assim, as coisas no meu momento, no meu tempo, né? Então Deus tá me mostrando até, tipo assim, questão da pandemia, até agora, assim, 2020, Deus tá me mostrando, né? Falando que assim, que é no meu tempo, né? Que as coisas acontecem no momento dele. Porque assim, eu tava focado, né? Eu tava estudando, tava na academia, eu tava comendo direitinho. Aí chegou a pandemia, pô, fiquei desestimulado, pô, parei de estudar, parei de treinar, né? Aí eu, pô, sabe? Aí apareceu o emprego no meio da pandemia. No meio da pandemia apareceu o emprego. Só que no primeiro dia de emprego, o rapaz tava passando e falando que assim, para ele mesmo, falando alto, eu tava passando, né? Ele chegou e falou assim: "E aí, tá gostando? Era isso que você sonhava quando era pequeno?" Meu irmão, tá maluco? Deus me livre, eu não quero ficar naquilo pra minha vida nunca, nunca. Então, assim, eu entendi que é pra eu não desistir, sabe? Que aquilo ali é passageiro, sabe? Que tudo tem um motivo, um propósito. Tô passando por dali que eu, pô, vou crescer com pessoas, sabe? Mas que é pra eu não desistir, que que Deus separou pra mim, sabe? Vai chegar, sabe? Então, é, é isso. Não, isso aí, perfeito, Gui. Ó, exatamente isso que eu estava conversando hoje com o Gustavo de manhã. Perfeito. Pô, muito, muito legal esse testemunho seu, Gui. Obrigado por ter compartilhado com a gente. E é isso. Eu lembrei, eu conversando com o Gustavo Vieira, e eu lembrei do meu tempo, que eu tinha 15 anos e eu era menor aprendiz. E aí tinha aquele lance do Marrequim das Sendas, né? O Blade, a Priscila deve lembrar, né? O Marrequim das Sendas, e tinha o Mac Escravo, né? E aí eu fazia, Blade falou que lembra, eu fazia o camping na época, era Círculo do Amigo do Menino Patrulheiro, que era lá na Praça Seca, então eles, hoje tem esses, diz o Bem tá rindo, eu tô velho, né? Diz o Gustavo que ele fez pelo Fiesp, SESI, é uma coisa assim, eu esqueci agora o nome da instituição lá. Eu lembrei disso. Mas aí eu já falei assim, pô, mas caramba, eu carregava caixa pra caramba, era pesado, e aí o Gustavo falando, caramba, lá o trabalho pra caramba, só 4 horas, mas eles pedem pra fazer até trabalho em casa e tal. Aí eu tava falando com ele, exatamente isso que o Gui tá falando. Da questão do sapo pular. A verdade é a gente só se incomoda com aquilo quando a gente sabe o que Deus prometeu a gente. O Gui, hoje, ele está nessa situação, assim como quando eu tinha 14, 15, 16 anos, eu sabia que eu era boy, mas eu poderia sabendo que o Senhor já tinha me prometido que eu ia ser um aviador. Mas quando essa chama dentro de mim, aí eu falo do Espírito Santo, quando ela arde dentro de mim, a me impulsionar e a me direcionar e me mostrar o caminho. Porque quando eu não estou com Cristo, a cegueira ela existe, né? As coisas passam à minha frente, as oportunidades, mas eu não consigo enxergar. Porque, na verdade, eu acredito que tudo acontece por aqui, ó, pelo meu braço. As oportunidades vêm, mas eu não tenho olhos espirituais, eu não sirvo a Cristo, eu não busco ao Senhor. Então, a cegueira ela acontece, as oportunidades acontecem, mas eu não consigo enxergar. Porque nem dentro de mim a insatisfação, mas em agradecimento ao Senhor por estar naquela condição, porque tem muita gente desempregada, mas o fato de me incomodar, nem isso arde dentro de mim, porque eu não sigo, eu não vejo, e eu nem consigo reconhecer aquilo que Deus prometeu. E aí o Gui falou, ele toma posse, porque ele sabe que ele está nessa situação, e se está, é necessário, porque isso vai ser importante lá na frente. Mas ele entende por que está, né, Gui, nessa situação. E sabe que é momentâneo. Porque o diabo ele pode até falar, e aí, tá bem? Para mexer contigo, meu irmão. O diabo ele sabe. E a gente não vai dar mole para ele. Mas a gente sabe que dentro da gente, a gente sabe, eu estou aqui. Louvo ao Senhor por isso. Assim como Jó.
né? Era escravo, estava lá. Mas ele sabia que o Senhor tinha algo muito maior para ele. E assim é a nossa vida. Mas eu tenho que buscar certo. Eu tenho que adorar certo. Eu não posso ser um religioso só. Eu não posso cumprir. Eu tenho, de fato, ser cristão. Eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. E aí, como eu falei com o Gustavo hoje de manhã, eu tenho que estar percebido a tudo que acontece ao meu redor. Eu não posso estar lá virando minha massa, olhando só para a brita da enxada lá, para o cabo da enxada ou da pá. Não. Eu tenho que estar percebido quem é o encarregado da obra, quem é o dono da obra e quem é o engenheiro. Eu tenho que saber dessas coisas. Eu tenho que estar ligado nessas coisas, porque a vida acontece, igual o Blade. Blade vai lá, vai vender um apartamento. Não sabe nem quem é. Mas onde é? Não sei. Passa ônibus? Não sei. Passa carro? Não sei. Tem violência? Não sei. Não pesquisou. Foi lá, vendeu apartamento. Não sabe nem se tem porteiro. Tá entendendo? Essa é a diferença. Quem serve, quem quer buscar e quem quer seguir. Agora, o mundo ele vai fazer de tudo para te tirar desse caminho. Ele vai tentar desanimar. Ele vai tentar dizer que você não é capaz. Ele vai dizer que isso você não é merecedor, porque você não busca ele igual o Joãozinho busca, que o fulaninho é mais santo que você. Não tem nada a ver. A diferença é o nosso compromisso. Como diz aqui a palavra, é matrimônio, é como você e o teu cônjuge. É o relacionamento, a tua fidelidade. Então, esteja bem certo disso. Não caiam nessa armadilha. Porque a gente vê que muitas informações, muitas coisas espirituais nesse mundo têm acontecido para desanimar. A pandemia mesmo. Pô, tu tá bem lá, tu tá focadão, voltou. Aí um camarada chega lá, tô malzão da pandemia. Tu já até desanima, cara. Se tu ia chegar lá em Smart Fit para puxar 20 quilos, tu já vai puxar 5. Só porque o cara, pô, não conseguiu puxar uma lá. Então a gente não pode cair nessa. A gente tem que seguir o nosso foco. Se algo ali ficou para trás, se algo ficou esquecido, a gente tem que retomar. A gente tem que voltar. Não posso esperar amanhã, segunda-feira eu comer. Não, é agora. Tem que ser agora. A minha busca tem que ser. Ah, mas eu não estava assim, estava meio mais ou menos com Deus. Tava... Não, é buscar agora, porque na verdade, assim como vocês falaram, o tempo passa. As coisas passam, a oportunidade vai passando. E aí a gente vai vendo que a gente está ficando lá para o final da fila. Todo mundo está recebendo as bênçãos lá. Eu nem sei quem é Deus. Eu nem senti. Não consegui nem adorar. Olha só. Muitos passam na igreja e não conseguem nem sentir, desfrutar da grandiosidade. Aí vem, né, o que o apóstolo Paulo fala, né, sobre coisas inconvenientes. Né? Aí a gente fala da questão da adoração a outros deuses. E aí ele se lista aqui, né, vários pecados, né? Porque a gente acha que assim, que tipo de poder tem esses ídolos? Às vezes eu crio ídolos internos aqui dentro de mim e são coisas que o apóstolo mesmo falou. Avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, insolência, arrogância, presunção, desobediência aos pais, perfídia, ausência de afeição natural e ausência de misericórdia. Tá? Isso está lá em Romanos 1, 23 e do 28 ao 31. Então, quantas das vezes a gente acha que os ídolos que tinham lá no Antigo Testamento são os mesmos ídolos que nós temos hoje? Não. Às vezes, essas coisinhas que estão aqui dentro de nós vai fazendo que isso impeça da gente ter a humildade de buscar a Deus, de ter compaixão, de ter amor, de buscar realmente. Amém? Falei pra caramba hoje, hein? Hoje eu tô que tô. Mas vamos lá. Mais alguém? Alguma coisa relacionada ao que a gente está falando sobre o poder dos ídolos, né? Em relação a gente ver que antigamente existia uma maneira de adorar outros deuses. E hoje isso se transformou em coisas diferentes, né? Uma maneira diferente de abordar isso. Vocês conseguem identificar isso? Se tiver, tem um exemplo? Não, eu acho, Everaldo, eu acho que é exatamente esse exemplo que a gente está tratando aí, né, de quando o mandamento fala que não farás para ti imagens de esculturas, né? Eu acho que tem um sentido, né, como a gente está falando, né, muito mais amplo do que isso, né?
E eu acho que é como quando Jesus falou, né? Jesus, quando ele veio aqui, ele ampliou a lei, né? Então ele fala lá, né? A lei fala que você não deve adulterar, mas se você olhar com um olhar impuro para uma outra mulher que não sua esposa, você já está adulterando. A lei fala para não matar, mas se você intentar no seu coração o mal para o seu irmão, você já matou. E eu acho que é justamente isso, né? Às vezes pode parecer muito fácil, né? Como você falou assim, eu não adoro outros deuses, eu não tenho nenhuma imagem de santo na minha casa, eu não tenho imagem nenhuma, mas o meu coração está completamente voltado e centrado em outras coisas que não é Deus. Então, você já fez uma imagem de escultura, né, na sua vida. Quando uma outra coisa ela se torna mais importante do que Deus na sua vida, você já está sendo infiel com Deus, né? É aquela, voltando à ilustração do casamento, né? Você tem um casamento com a pessoa e você tá ali, você não trai a pessoa nem nada, mas você deseja outras pessoas, você não dá atenção para o seu, você não tem amor ali, né? Não dá atenção, não é companheiro do seu cônjuge, você já está adulterando, você já está sendo infiel, entendeu? Então acho que é a mesma coisa em relação a Deus. E isso torna as coisas muito mais difíceis, né? Porque se fosse só o fato de você fazer ou não imagem de escultura, isso é fácil, só você não fazer, né? Mas acho que é aquilo que você falou. O contexto que a gente está nos impulsiona a priorizar outras coisas que não a Deus, né? No sentido de, pô, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter um salário cada vez maior, você tem que conquistar isso, você tem que conquistar aquilo, né? A sociedade mesmo te cobra, né? Você vê outras pessoas conquistando e você quer também conquistar aquilo. E quando você vê, a tua vida está em função daquilo, né? Não está mais em função de Deus. Você está indo para a igreja, mas você está, né, com a cabeça em outro lugar, entendeu? Então, eu acho que esse é um mandamento, né, que às vezes a gente pode achar que é fácil, que é só não fazer imagem de escultura, mas ele é difícil justamente no contexto que nós vivemos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, a gente tem sonho, a gente tem projeto, a gente tem desejos e e às vezes cada um tem, né, vamos dizer assim, cada um tem é, vamos dizer assim, a sua paixão. Alguns podem ter a paixão pelo trabalho, outros podem ter paixão pelo futebol, sei lá, né? Como a gente estava comentando na semana passada. Isso são coisas, como você falou, coisas que nos dão prazer, né? Coisas que, pô, eu tô no objetivo, eu quero alcançar aquilo, e é aquilo que vai me trazer felicidade, é aquilo que vai vamos dizer assim, me deixar realizado, é aquilo, o fato de você sonhar com aquilo, de você pensar com aquilo, é algo prazeroso e você conquistar aquilo é algo prazeroso também. Então, a nossa vida vai estar focada nisso porque é o que dá prazer pra gente, é o que a gente julga que vai trazer felicidade, entendeu? Então, assim, não é um mandamento fácil, né? Eu reflito assim, esse mandamento não é um mandamento fácil quando você traz essa amplitude toda. Que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E o mundo nos impulsiona a amar outras coisas a mais do que Deus, entendeu? Então é só parar assim essa reflexão de que não é um mandamento tão óbvio e tão fácil assim, né? Talvez naquele contexto as pessoas, talvez naquele contexto lá do povo de Israel fosse uma coisa mais literal, de realmente eles não adorarem outros deuses porque fazia parte da cultura dos outros povos, fazer imagens, fazer esculturas. Mas no nosso contexto de hoje é uma coisa completamente diferente, muito mais ampla, né? É só isso. Perfeito, Blade. Muito bom. Pô, parabéns aí. Show. Obrigado pelo comentário. E exatamente isso. Eu também entendo, como a gente tem colocado, né, essa abrangência. Porque, de certa forma, é uma armadilha. Porque quando a gente entende as coisas de uma forma literal, fica muito mais fácil, né? Não adorei, não criei escultura, ok. Mas a abrangência é muito maior. E aí, e o mais interessante que é um caminho que muitas das vezes ele sempre tem volta, né? Claro, porque para Jesus nada é perdido, nada está perdido, mas ele é muito ardiloso, ele é muito perigoso e ele é muito doloroso. Porque muitos desses que não seguiram, né, negligenciaram e escolheram outro caminho, esse caminho da satisfação momentânea, né, daquele prazer momentâneo ali, palpável, concreto, e quando chegou lá na frente, nos momentos mais difíceis, viram que aquilo ali não dava solidez, aquilo ali não tinha raiz, porque a gente sabe que só Cristo. E é por isso que o Senhor ele frisa muito sobre isso. Então, que a gente não caia nessa,
Que a gente não siga isso. Não entenda que a nossa felicidade ela só está centrada se acontecer essas coisas. Elas podem acontecer e vão acontecer, mas mediante a nossa busca. Aquilo que eu buscar. Não tem condições de eu chegar com a minha carteirinha lá de crente, né? Quando eu falo lá, chegar lá na carteirinha lá de crente e achar que eu vou passar no concurso público. Eu tenho que estudar. O Senhor ele é justo. Mas ele deixa bem claro que se eu buscar ele, o seu reino e a sua justiça, isso aqui, o papel lá, é o de menos. Isso aí é o acréscimo. Que pra gente, para muitos, é muita coisa. Mas a gente sabe o que tem pra gente é muito maior, que é o céu. Esse não tem nem como mensurar. Então, que a gente possa entender que essa adoração, que o fato, às vezes, de eu não adorar a outros deuses e também não adorar ao Senhor, é tanto quanto grave, como se eu estivesse adorando outros deuses. Porque, a verdade, eu não adoro ao Senhor, não busco ao Senhor, mas eu busco esses outros deuses que o mundo tem criado e faço deles amuleto. E por que aquele povo antigo fazia isso no paganismo, né? Aqueles que se converteram ao cristianismo? Porque eles entendiam que só Deus, sozinho, quem era Deus não daria conta. Só Deus não daria conta de tudo. Então ele tinha outros deuses para poder dividir o bolo, porque não entendia a grandiosidade e o poder do Senhor. E nós, quando confiamos no Senhor, que de fato, o Gui tá lá ralando, só a sol, só Deus está vendo, né? Aquela nuca lá bem douradinha, bem vermelhinha, coradinha. Mas só Deus está vendo, amigo. O suor lá caindo. Porque quem olha fala assim, pô, bonitinho, o cara tá de iPhone, tá de óculos, né? Tá de arrumadinho e tal. Mas ninguém sabe, amigo. Ninguém sabe. Noite de sono Batalha mal dormida. travada, É rapaz. isso aí. Noite de sono mal dormida. Blade aí eu já vi, não sei hoje, mas, pô, tá lá na obra lá, casamento, mas tá lá na obra da IBD, fazendo a obra. Aí você fala, pô, mas que bonito, né? Olha, Deus abençoa aquele rapaz mesmo, hein? Olha, comigo não acontece isso. Ele tem uma sorte. Pô, o cara casou, pô, com a menina bonita, inteligente, concursada federal. Pô, já tem uma casa. Mas ninguém sabe, amigo. O cara ficar lá domingo lá, quebrando, carregando entulho. Então, é isso que o mundo coloca. O mundo te coloca assim. Ele vê o resultado final, mas ninguém vê quando é árduo. Priscila, pô, tá lá, pô, lutando lá, né? Pô, bailando pesado pra caramba, porque vai engordar, eu sei disso, é fácil, mas para emagrecer é difícil. Mas tá lá buscando, pô, a menina estudando, trabalhando. Aí o pessoal ama que lindinho e tal. Então, gente, é isso. O mundo ele coloca dessa maneira. Mas o mais importante, o segredo é a gente não cair nessa, a gente não entrar nessa jogada, nessa furada. Porque eles colocam de uma forma que mais importante é o resultado final, mas esquece do processo. Sem querer botei. Porque através do processo é que a gente vai conseguir. E o processo, ele é árduo, é difícil, é madrugada, é sol a sol, mas a recompensa vem. Porque busca o Senhor para você ver. Verdadeiramente adore a Ele, segue a palavra para você ver. Faz o voto, é importante. Então, às vezes as pessoas não querem pagar o preço, mas querem comer a cereja do bolo. Essa é a grande diferença. Então, para a gente finalizar, já são 12h14, o mais importante é, como diz o tópico 3, Deus ele nos ama. Deus ele é poderoso e ele é capaz de fazer mesmo. Buscar a ele é a única maneira de se conseguir aquilo que ele nos prometeu. E quando eu falo conseguir, não é na terra só, não. É no céu, que é o mais importante. Porque essas coisas na terra, como a gente falou, é bom, é gostoso, é maravilhoso. Mas nada se compara o que o Senhor deixou para nós. Nada se compara ao amor, à sua infinita misericórdia para conosco. Porque a gente não merecia nada disso. Mas ele deixou tudo isso preparado para nós. Então, que possamos, de fato, adorar ao Senhor e seguir a lei, né? Assim como o Salmo 119. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha só, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, é o caminho com o Senhor. Pode ser difícil, mas vou falar para você, é melhor do que o mundo dá. Vai por mim, é melhor do que o mundo dá.
Porque o mundo ele promete algo e não pode cumprir, mas o Senhor não, ele promete e cumpre. Faz a tua parte, busca mesmo. E não faz para as pessoas verem, não. Segue a Cristo, faz o teu, se esforça, se dedica, seja o melhor em tudo que você fizer. E adore e louvor, adoração somente a Cristo. Somente a Cristo. Que não criemos ídolos, que não criemos adorações paralelas, que não deixamos que a nossa mente nos engane e nos leve ao pecado. Que a gente saia disso, que siga verdadeiramente a Deus. Porque pode ser até difícil a caminhada, mas no final é vitória. Amém? Alguém tem alguma coisa a falar? Final, a gente finalizar. Pô, muito bom, hein? Obrigado. Fala, Gui. Complementar aquilo que eu tava Manda falando. brasa. Aí em 2018 tava fazendo ensino médio e o técnico. Aí eu queria fazer as coisas pela minha força, né, pela minha vontade. Aí, graças a Deus, consegui terminar o ensino médio e o técnico. Amém. Aí esse ano, como eu consegui um emprego, mas eu consegui um emprego graças ao técnico que eu fiz, né? Aí em 2018 eu entrei em depressão, fiz um monte de coisa, aí processo 2019, aí chegou 2020, me batizei, graças a Deus. Deus veio trabalhando, né? Amém. Mas graças ao que aconteceu lá em 2018, tá refletindo agora esse ano, sabe? Mas tipo assim, ó, meu pai e minha mãe não estão trabalhando, mas graças àquilo que eu passei lá em 2018, que eu não tava entendendo do porquê que eu tava passando, refletiu aqui esse ano, sabe? Aí aquilo que você falou do encarregado da obra. Pô, hoje eu trabalho sozinho praticamente, eu faço o trabalho do técnico lá. Eu sou ajudante, mas eu faço o trabalho do técnico. Tipo assim, só tem um mês só de trabalho. Entendi. Entendeu? Mas não é o que eu quero. Dá para crescer na empresa? Dá para crescer na empresa, mas não é o que eu quero e eu sei que não é o que Deus quer para mim também. Eu sei que tem coisas maiores aí para vir. Entendeu? Mas você tá E é isso. aceitando. Não, perfeito, Gui. Você falou, não é o que eu quero, perfeito. Mas você está sujeito e aceitando aquilo que o Senhor preparou para você. Sim. Porque Apareceu, entendeu? é isso aí. Fala. Porque você apareceu, é uma oportunidade e eu vou aproveitar a oportunidade. É o que eu falo, você está num lugar onde tem água, tem rio, eu vou beber dessa fonte. O dia que ela secar, eu sei que Deus vai me dar uma outra, tem uma outra muito maior. É isso, eu acho que o problema não é o que a gente se engana, Gui, realmente, às vezes, é nisso. Achar que a situação que eu estou hoje, ela é para a vida toda. Ela vai ser se eu quiser. Se conformar. É isso aí, pouco, ó, não, tô cara. aqui, tô feliz. Gente... Isso aí, ó, tô na minha sombra. Não, aí tipo assim, tô aqui solteiro, pô, salário não é grande coisa, mas, pô, dá pra ajudar dentro de casa, e, tipo assim, dá pra, né, mas, pô, se contentar com isso, não, mano, não, Aí, tá Deus tem maluco? mais. Antes eu era assim, eu me acomodava, né, com a situação que tava, me acomodava, mas graças a Deus, Deus me mostrou, Amém. não, tem coisas maiores pra mim. Isso aí, com certeza. E aí, quando você entende que tem coisas maiores, por quê? Você entende que ele te prometeu e você entende que você é capaz e você vai fazer a tua parte. Né? E ele vai cumprir, ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Parabéns, Dinho. Fico feliz pela tua fala aí. Parabéns. Pessoal, só Fala lembrando aí. também, é engraçado que a minha mãe a gente estava comentando hoje sobre um pouco da história de Moisés, né? E, pô, o que foi Moisés? Né? Moisés foi um dos grandes líderes que foi usado, né, na mão de Deus para libertar o povo, né? Então, tanto que, assim, Moisés e Abraão, né, são, em várias passagens, até você vai ver lá no Novo Testamento, né? Eles são citados, assim, como grandes homens de Deus, enfim, né? Tanto acho que tem até no Monte da Transfiguração, né, que aparece lá, né, Moisés e Elias, tal, enfim, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque Moisés, antes dele ser o grande líder e libertador, ele passou 40 anos no deserto, né? Ele saiu do Egito e assim, foi pro deserto, né? Fugido lá do Egito, ele passou 40 anos no deserto. Ou seja, Moisés já estava ali no Egito. Deus podia ter levantado ali Moisés no local onde ele estava, lá no Egito já, para ser o grande libertador do povo. Mas antes disso, ele passou por um processo lá de 40 anos. Ele estava lá no deserto, apacentando lá as ovelhas do sogro dele, estava tranquilo, né? Estava bem ali com a família dele e tal. E aí
foi um momento de aprendizado ali, foi um momento que Deus estava trabalhando, até que chegou o momento certo dele se tornar o grande líder lá, o grande libertador lá do povo de Israel e de ser usado por Deus, né? Então, às vezes é isso, né? A ilustração, né? Às vezes, por exemplo, o momento que o Gui está passando é um momento de aprendizado, dele ser trabalhado, dele, né? Enfim, Deus está mostrando alguma coisa para ele, está preparando ele para algo maior, né? Eu acho que é assim na nossa vida. Às vezes a gente, uma coisa que eu, que eu ouvi, né, quando eu era adolescente e que às vezes é difícil, mas a gente tem que exercitar, é de você viver o presente, né, e da melhor forma possível. Porque às vezes a gente vive o presente sempre focado assim, caramba, não sei o que está acontecendo, eu quero alcançar ali, eu quero chegar lá naquele alvo que eu tenho, entendeu? Mas preocupe-se em fazer a cada dia, né, cada dia dar o seu passo e aprendizado para atingir aquele alvo. Não fica só olhando para o alvo sem trabalhar no presente para atingir. Então, eu acho que é isso. Entendeu? Todo momento que a gente está vivendo é um momento de aprendizado, entendeu? É um momento de, pô, tô aqui, tô aprendendo alguma coisa, entendeu? Que vai servir e Deus tem um propósito, né? Então, acho que bate bastante isso com o que o Gui compartilhou, né? Que é que nem ele falou, não é, ele sente, né, de Deus que não é aquilo que Deus tem para ele para a vida toda, mas de que alguma forma está o preparando, né? Verdade, verdade. Perfeito. Pô, muito bom. Pô, perfeito que vocês falaram. A Pri mandou mensagem aqui, a internet dela caiu e ela tá sem internet lá. Mas assim, glória a Deus. Glória a Deus Tá me e moldando pra bênção, meu irmão. é isso aí, meu irmão. É isso aí. Amém, amém. É igual aquele louvor, né? Ninguém sabe o que eu passei, né, meu? Então Rapaz, tá pessoal, pensando? pessoal só vai ver lá quando o cara estiver lá É, bonitão, com a esposa, com os filhos. Mas isso aí tá faz quieto. parte, isso é importante. Eu louvo a Deus por ter passado por essas situações e passo até hoje. Estou com 38 anos e não acabou, não. Porque a gente acha que vai acabar um dia. Não Não, acaba não, irmão. é constante. A gente tem que se evoluir, a gente tem que crescer, a gente tem que aprender. E isso é na vida com Deus também. Essa questão da busca, esse desafio, né? Porque são as nossas fases da vida. Você é solteiro, daqui a pouco você namora, daqui a pouco você noiva, daqui a pouco você casa. E isso tudo tem um relacionamento, porque isso tudo diretamente impacta a nossa vida com Cristo. E a gente vai tentando, e a gente vai aprendendo. Então, assim, o mais gostoso, né, maravilhoso da vida com Cristo é esse. Eu, com 38, ainda estou aprendendo. E conversar com pessoas de 60, 70 anos, que eu achava que, o camarada já viveu, já pendurou a chuteira, guardou a fé. Não, existe ainda experiências, porque a vida com Cristo é assim, né? De você pegar a palavra de Deus e ler, meditar, e cada momento da sua vida você entender de uma forma. E o mais interessante é isso, você sentir que Deus está no controle da tua vida, você está ali com Ele, passageiro. Você não é apenas um passageiro, você está lá junto com Ele está no comando, mas tu está lá sabendo tudo que tem acontecido. Você não está lá à deriva. Vamos lançar sorte e ver, não. Essa é a diferença. É ver em cada momento, a cada dia, Deus agindo, Deus te provando, te mostrando que isso é só o momento que você está passando. Porque o maior galardão, ele já guardou. Ele está guardado, o maior prêmio nosso, na verdade. Está guardado. Então é isso. Então louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, que honre os projetos, os sonhos que vocês têm. E vamos que vamos, meu irmão. Vamos animar essa galera. Quem puder mandar mensagem para a galera, vou botar essa aula aí, né, lá no grupo. E quem tiver mais amizade com um com o outro, eu sei que às vezes passa, a galera meio dá uma desanimada e tal, mas a gente tem orado. Eu sei que é difícil, a gente também tem encontrado bastante resistência, bastante luta, mas em Deus nós somos mais fortes. Quando tiver um aqui, eu estou aqui com vocês. E quando não tiver ninguém, eu vou fazer igual a galera faz. Eu vou gravar aqui no Zoom e vou botar lá. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Vamos para os pedidos. Primeiro, nosso mestre, Marcos Vinícius. Manda aí. Dia Deus, futuro. Amém. Guilherme, fala, Gui. Você é o homem do trabalho. Complicado. Complicado. Agora é o mantenedor, né? O cara é o provedor, meu irmão. Tá segurando a coluna toda lá, meu irmão, hein? Rapaz, tá Graças a Deus você é pensando. feliz, meu irmão. Louva a Deus, né? Não? Ué, Deus rapaz, que Tá certo. momento tá vivendo, meu velho? Já pensou?
Você hoje, tua mãe te criou, teu pai, você foi lá, cresceu, tal, e hoje você fala, pô, mãe, aí, ó, toma aí, ajuda. Pô, meu, isso não tem preço. Tem preço. Isso aí, pô, é muito Isso é bom. É verdade. muito bom, pô. Tem que se sentir útil, É, ajudar, contribuir, pô. Vamos que vamos. Fala aí. se eu pensar, relacionamento, Amém. relacionamento. Amém. Eu vou agradecer também e vou pedir o Gui, se ele pode fazer essa oração aí pra gente, final. Amém? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Pai, obrigado, Pai, por dar essa dádiva, Pai, de poder nos levantar, respirar e poder, Amém. Pai, levantar mais um dia, mais um domingo para Oh, poder Jesus. estarmos aqui em comunhão e agradecer, Pai, e louvar o Teu nome, Pai. Senhor, Jesus. que essa semana, Pai, podemos seja abençoado, Pai, Oh, Jesus, obrigado. Que o Senhor possa nos mostrar cada dia, Pai, o poder do Seu amor e Amém, Pai. que nos abençoe, Senhor. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, tá, pessoal? Bom domingo para vocês, Valeu, tá? valeu. Fiquem com Deus e a gente se vê aí. Obrigadão, tá? Fica na paz. Tamo junto, família. Valeu, Valeu. tchau. Valeu, valeu.